Alexandre Goldfeld Cardeman, 63 anos, analista de sistema, diretor de inovação do Centro de Operações Rio. Em 2005, a gente fazendo o planejamento do Pan-Americano em 2007, quando você faz um evento desse, uns Jogos Pan-Americanos, um evento, você tem que criar um espelho de um centro de operações do evento para a cidade. E isso faz parte do caderno de encargos, quem quer fazer um evento dessa magnitude, né? E naquela época eu estava trabalhando na Secretaria de Fazenda e fui chamado pela Secretaria Rio 2007 para montar um centro que pudesse se apoiar os Jogos Pan-Americanos. E aí você começa a trabalhar com algumas agências, mais ou menos com o conceito que é o Centro de Operações hoje, e a gente fez esse centro no Guerengue, em Jacarepaguá, e quando acabou o evento, então o prefeito César Maia retirou o centro, acabou com o centro, e a gente foi para os nossos secretarias de origem. E esse conceito ficou porque a gente imagina que a cidade é um evento todos os dias, em que a gente tem que deixar ele sempre em normalidade e nada pode acontecer. Isso ficou, a gente teve esse conceito e o prefeito, então, o secretário de esporte, que era o Eduardo Paes, ele também entendia disso, do Pan-Americano, participou do Pan-Americano, sabia como é que trabalhava o centro de operações principal do evento, então acho que isso ficou na cabeça dele. Quando foi em 2010, teve as chuvas de 5 de abril de 2010, e o prefeito aí não sabia exatamente que ia chover, não sabia quanto ia chover e não sabia como se organizar para estruturar a cidade. Vários secretários não sabiam nem para onde ir, e o secretário de conservação era o Carlos Alberto Osório, que trabalhou nas Olimpíadas e foi vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e o Carlos Alberto Osório, então secretário de conservação, me chama para eu ajudar a montar um centro de operações. Isso foi em torno de maio, junho de 2010. Eu fiz faculdade de administração e fiz análise de sistema, né? Eu trabalhei 15 anos na Secretaria de Fazenda, sempre com inovação, sempre tentando ser disruptivo, pensando fora da caixa do que a gente podia melhorar em termos de tecnologia nos processos e nos procedimentos de negócio de cada secretaria. Em 2005, eu pedi para sair para participar do Pan-Americano. Então, eu saí da Secretaria de Fazenda e fui participar do Pan-Americano. E no Pan-Americano, eu convivi com essas pessoas, com o Osório, e convivi com pessoas que fazem operação de evento. Em 2009, o prefeito, o Eduardo Paes, assume a Prefeitura do Rio, e eu sou nomeado para ser vice-presidente da IPLAN Rio. E lá na IPLAN Rio eu estou tocando informática, tecnologia, e quando o Centro de Operações vai ser criado, era só uma ideia, só vamos montar um Centro de Operações, vem a IBM, e a IBM vem com o sistema, vem com toda a parte de tecnologia, e precisava de alguém de tecnologia também para ajudar. E aí eu sou chamado, porque eu era vice-presidente do IPLAN, e vou para tocar. E só que no final eu ajudo a construir tudo, e toda a parte do prédio, de edifício, de operação, como juntar as pessoas. Então, aí eu já participo de operação com tecnologia. Eu entendo muito que o Centro de Operações ele vai crescendo com a maturidade de cada ano que ele vai existindo, porque a gente aprende com os problemas que acontecem na cidade.
e a partir desses problemas é que a gente vai melhorando e otimizando nossos processos, nosso procedimento, nossa comunicação. E eu digo que cada ano ele é um fator de melhora do centro de operações. Eu acho que a gente começa lá atrás com uma ideia de juntar dados brutos, né, e de trazer os dados para cruzar as informações que existiam, dados de agências, dados de ocorrência, e ao longo do tempo a gente vai evoluindo e que esses dados viram dados de processos e viram dados analíticos. E aí hoje a gente já começa a mudar para uma visão de comportamento da cidade. Então a gente não só olha, chega o dado e a gente começa a trabalhar aqueles dados para uma visão de ação, mas como hoje a gente consegue fazer com esses cruzamentos, com inteligência artificial, pode fazer cruzamentos e fazer previsões, predições muito mais interessantes. Então eu vejo muito que, além de crescer em agências, em processos, em comunicação, a gente também está crescendo numa visão de dados e tecnologia. Você, quando está como chefe executivo, você tem uma responsabilidade absurda de poder tomar decisões que vão influenciar a vida de pessoas. Então, acho que dentro de tudo que eu fiz, acho que quando você é o chefe, você tem que tomar decisão, e é importante, porque você tem que estar sempre avisando ao prefeito, você tem que saber até onde você tem que avisar, até onde você não perturba ele, até onde você tem que passar para o teu executivo e até onde você tem que comunicar direito à população para que a população possa tomar decisão. Como diretor de tecnologia que foi no começo, eu acho que o maior desafio é você quebrar paradigma, porque você tem muitas secretarias aqui, muitas agências que são enraizadas, várias secretarias não têm sistemas sólidos que trazem dados, então você tem que fazer com que fomente para que eles possam pensar como é que a gente pode trazer dados, e isso é um desafio, isso é uma coisa que você está mexendo não com as suas pessoas, mas com outras agências em que você tem outros pensamentos e tem outras prioridades. E como diretor de inovação, você está sempre pensando lá na frente como você pode criar novos desafios, como é que você pode criar novas formas de melhorar seus processos, como é que você pode usar tecnologias inovadoras, como é que você traz essas tecnologias que estão existentes para dentro do centro de operações, como é que você atinge essas tecnologias com a sua operação do dia a dia e como é que isso pode ser usado no dia a dia. Então você tem desafios assim de quando você tem uma tecnologia que você acha que é boa, como você faz com que isso seja realmente operacional? Isso é importante para você pensar, né? Eu acho que eu passei quase tudo no COR, né? Porque eu passei Covid, vários incidentes, vários eventos que aconteceram, mas assim, eu acho que no começo a gente teve muitos eventos críticos que marcaram muito, porque foram tragédias, né? A gente teve tragédia do edifício que caiu lá no centro da cidade, a gente teve o problema da escola em Realengo com as crianças, nós tivemos um restaurante na Tiradentes que explodiu, teve um ônibus que caiu na Trompópolis. Então aquele começo foi, assim, para mim foi muito desafiador, porque foi uma coisa muito impactante, né? Mas tem coisas também que foram, assim, que você fala que o Rio não é para amador, porque eu, quando eu era chefe aqui, eu recebo um telefonema de uma emissora, e o repórter fala assim: ô Carlos, por que tá, cara, o que está acontecendo que tem peixe caindo do céu? E eu falei, cara, peixe caindo do céu? E eu falei, cara, eu vou olhar e vou investigar, mas, porra, para mim, peixe caindo do céu... mas que tem ouvintes aqui dizendo que tem uns peixes caindo e quebrando o vidro do carro. Eu falei, cara, pô, eu já esperei tudo do Rio de Janeiro, mas isso... E aí, cara, eu fui tentar saber, a gente mandou o pessoal da guarda, o pessoal da 7 para lá, ali foi no aterro, ali na Oswaldo Cruz,
e eram pelicanos que estavam pegando peixe grande e estavam passando uma ninhada ou alguma coisa e estavam caindo os peixes e caindo em cima dos carros. Então assim, é meio folclórico, né? Você pensar que algo desse tipo, mas são coisas que acontecem no Rio de Janeiro, né? Eu acho que quando o COR nasceu, assim, a primeira ideia lá atrás era para a Defesa Civil, era para a emergência. Durante os 6 meses que a gente foi construindo o Centro de Operações, a gente foi entendendo que como a gente tinha vários eventos para acontecer e a gente já tinha ganho a Olimpíada, a gente já ia ser a sede da Copa do Mundo, a gente tinha a visita do Papa, que já estava marcada, a gente já começou o Centro de Operações pensando que a gente tinha que fazer esse planejamento de evento. Então, a ideia de integrar várias agências já nasce disso. E com os eventos, a gente aprende muito, porque traz uma experiência de pessoas que fazem um evento que ele é quase zero de erro. E é fundamental que você pense isso para uma cidade. Então, eles ensinaram muito a gente, primeiro, a planejar, e também sempre falaram, treina. Planeje e treine. E acho que a evolução do COR, ele foi muito para isso. A gente criou uma área de planejamento e a gente está sempre querendo treinar, porque as pessoas têm que saber na hora do caos o que fazerem. Então, o planejamento é fundamental, você definir processos, protocolos, procedimentos, como comunicar, plano de comunicação, plano de gerenciamento de risco, mas também treinar. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente ainda necessita evoluir muito dentro do Centro de Operações. Como foi ser o chefe executivo daqui? Cara, é uma experiência, assim, é boa, mas ao mesmo tempo ela é muito de pressão, né? Você não tem vida, você não tem Natal, você não tem Réveillon, você olha... assim, eu ia para a festa de aniversário dos meus filhos, eu estava com o celular e eles reclamavam, falavam, cara, pô, não adianta a gente se encontrar com você porque você está o dia inteiro no celular. Então é uma coisa que você tem que estar focado o tempo todo, assim, você tem que estar olhando o tempo todo, você tem que estar muito ligado, e é uma coisa que você às vezes abre mão da sua vida dentro da sua casa. Então é legal, é muito bom, porque você está contribuindo para a cidade, você está sabendo que o que você faz, ela está diretamente ligada no bem-estar das pessoas e da cidade, mas ao mesmo tempo ela é muito desgastante. Então, eu acho que assim, meu papel é muito esse, de conselho, né? Assim, eu entendo que todas essas experiências, essas coisas, elas são vividas. E você corta caminho quando você tem essa informação já vivida, né? Então, assim, eu acho que a minha participação aqui, além de pensar em inovação, pensar em melhorar os processos, procedimentos daqui do COR, é poder aconselhar e poder dar o caminho mais rápido e mais, assim, com a experiência que a gente tem, o que a gente pode ajudar para o Centro de Operações. E eu entendo que isso é importante, porque você tem muita juventude que tem a vontade, mas muita coisa você precisa da experiência. Você precisa porque as pessoas viveram e falam, esse caminho às vezes não é o melhor. Então a gente passou por tudo, passou por CPI, passou por diversas ocorrências, diversos problemas, e entende qual é o melhor caminho. Então eu estou aqui exatamente para poder ajudar isso. Então, assim, talvez é uma coisa que muitos não vão ter essa vivência, porque espero, né, que não tenha outra pandemia, mas assim, primeiro foi uma experiência absurda, né, porque você viveu uma coisa típica que dentro da tua matriz de risco ela estava lá em cima na catástrofe e que provavelmente nunca ia acontecer. Mas a experiência é assim,
a gente estava focado em outras coisas. Você tinha quase ocorrência, porque diminuiu a ocorrência, ninguém andava, não tinha acidente, não tinha... Mas, ao mesmo tempo, você tinha que controlar as pessoas de saírem, de não ter eventos, de não ter aglomerações, e isso era uma dificuldade. Você estava mexendo com o dia a dia de uma pessoa. Mas a gente trabalhou muito com tecnologia também. A gente fez parceria com a Google e com as operadoras para entender aonde tinha massa de calor de pessoas se locomovendo, a que horas. Então isso ajudou muito e a gente passava muito isso para a imprensa e a imprensa ajudava a gente. A gente criou um ícone para botar nos bairros que mais estavam contribuindo com essa aglomeração, não ter aglomeração. Então foi um período em que a gente mudou a forma do centro de operações. Você tinha muito menos gente trabalhando aqui, você tinha muito menos convivência com as pessoas, muita gente trabalhou de casa, e aí você teve novas tecnologias aparecendo, e aí aparece o Zoom, aparece videoconferência, e aí muda a forma das pessoas trabalharem e viverem, e até hoje elas perduram, né? Quer dizer, várias tecnologias que nasceram dentro da Covid, que iam demorar 3, 4, 5 anos para acontecer, aconteceram de imediato. Então, eu acho que foi uma mudança radical e que, assim, foi legal porque eu consegui conviver e teve mais experiência sobre esse momento, né? Cara, eu acho assim, a gente precisa muito de treinamento, as pessoas têm que saber o que fazer quando acontecer, então a gente tem que começar a treinar muito em cada estágio, o que cada um tem que fazer. Eu espero que a gente aumente mais a nossa capacidade de predição, melhorar a meteorologia, melhorar o comportamento das pessoas, poder modificar a cultura das pessoas, trabalhar uma nova geração que vem aí e que essa geração ela possa ter uma cultura de prevenção, não só prevenção meteorológica, mas prevenção de mobilidade, para ser menos atropelada, para que se dirija melhor. Então eu acho que o COR, ele caminha para uma visão comportamental e que possa também ele melhorar a cultura das pessoas, melhorar a cidadania. Cara, eu acho assim que os primeiros estágios é uma tomada de decisão do chefe executivo. Então, tudo isso que leva a tomar a decisão é uma definição do próprio chefe executivo, que tem que ter o feeling do que ele acha que é o melhor para comunicar e para internamente. Eu acho que a gente melhorou o trabalho, a gente precisa ter indicadores melhores, mas é uma coisa muito difícil, porque os indicadores, eles não são específicos, né? Você tem, às vezes, um indicador de melhora, mas depende da localidade. Assim, chuva, você também pode a gente não ter tido quase mais óbitos e feridos por deslizamento e por alagamento, mas isso pode acontecer e pode matar seu indicador. Mas eu acho que é um trabalho conjunto de todas as agências. Eu acho que não só o COR, mas todas as agências melhoraram com ralo limpo, a Conlurb entendeu como se limpa um bueiro, a conservação entende de macrodrenagem, microdrenagem, como é que pode melhorar, porque a gente recebia muita informação, então o COR ajuda a receber essas informações e poder criar planos de ações com essas agências. A Defesa Civil melhorou muito e fez simulações e continua melhorando toda a parte de pluviômetros, de sirenes, e trabalha com a própria sociedade e as comunidades. Então, a gente aumentou o leque de informação, começamos a pegar influenciadores, redes de radioamadores. Então, tudo isso ajuda você a melhorar a sua operação. Então, eu acho que não é só uma coisa do centro de operações, mas eu acho que
toda a prefeitura ela entendeu mais nesses 15 anos de operação. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Todo mundo faz com outras pessoas. Acho que isso não existiria. Primeiro, se o Eduardo Paes não quisesse fazer. Depois, eu participei com um colaborador, mas você teve várias pessoas que participaram. O Sávio foi importante como chefe executivo inicial, porque precisava ter controle, precisava ser uma coisa que botasse ordem para começar a ter o centro de operações. Pedro Junqueira foi uma participação importante, porque ele tinha uma visão também de muita tecnologia e processos, e isso foi evoluindo junto. O Belchior, depois de mim, eu acho que foi importante, porque ele trabalhou muito o marketing do centro de operações. Então, acho que isso é uma construção de todos. Você teve várias pessoas do IPLAN que participaram aqui, várias pessoas que desenvolveram o sistema que começou. Então, assim, ninguém faz nada sozinho. Eu acho que eu estava dentro desse período e fico satisfeito de estar participando desse período, mas nada é sozinho, e eu acho que isso foi fruto de todos, né? Não só da gente, mas agências que quiseram também contribuir, outras agências fora do município que entenderam o centro de operações e vieram trabalhar com a gente. Então isso foi uma construção como um todo, né? Cara, eu acho que essa pergunta é muito difícil, né? Porque isso tem muito a ver com a evolução da tecnologia, a evolução de emprego, a evolução de como as pessoas vão estar daqui a 15 anos. A gente teve uma mudança grande agora de mobilidade, porque a gente não tinha delivery quase, a gente agora tem moto, a gente tem Uber, a gente tem 99, a gente tem vários aplicativos de mobilidade que transformam a mobilidade numa visão diferente. A gente tem construções em comunidades que estão crescendo verticalmente e que pode afetar o risco de deslizamento. A gente tem construções que estão acontecendo e que isso envolve um problema de alagamento, porque são novas construções. A gente tem mais gente vivendo nas cidades urbanas. Então eu entendo que o centro de operações ele tem que estar seguindo esse comportamento, ele tem que estar entendendo isso, e ele tem que começar a construir as coisas com o comportamento que a vida vai fazer daqui a 15 anos. Então eu entendo que o centro de operações daqui a 15 anos tem que estar junto, alinhado com como será a vida comportamental daqui a 15 anos. Então, cara, eu quero desejar um feliz aniversário para o centro de operações e que ele possa aí estar como um órgão constituído, constituído e consolidado, como a gente vem tentando fazer desde de 2010. Então, que o COR seja abençoado, como várias vezes o Dom Orani veio aqui e abençoou o centro de operações, e todas as pessoas que trabalham nele, que gostam de vir para cá, gostam de trabalhar e gostam de atender a população indiretamente. Então, é isso. Eu desejo ao centro de operações vida longa.